Olá, vestibulando! Iniciamos agora então a nossa aula de língua portuguesa. Vamos então tratar do tema Morfologia 2. Vamos iniciar então com os verbos. Verbo é a única classe de palavras que você pode conjugar. E como que você vai conjugar um verbo? Você conjuga naqueles pronomes pessoais que você já deve ter visto. Veja lá a definição de verbo. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo. Então o verbo você utiliza o tempo todo para escrever qualquer texto. Às vezes um texto vai ser só um verbo, mas ele mesmo assim tem sentido, como eu digo, choveu. Choveu, chove. Isso é uma frase, é uma sentença que tem sentido e é apenas um verbo. Então o verbo é o que faz todo o sentido de uma oração. Você dificilmente vai encontrar uma oração que não tenha verbo. É como o caso de você dizer socorro. Socorro é uma oração dotada de sentido e que não tem verbo. Mas isso é bem raro. Você normalmente vai encontrar verbos para você fazer com que aquela oração, que aquele texto tenha algum sentido. Vamos ver então as flexões do verbo. O verbo pode flexionar em número, quer dizer, ele pode ser singular ou plural. Pode flexionar também em pessoa. O que isso quer dizer? Pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou do singular, aí flexionando também em número. Primeira pessoa é quando eu falo de mim. Eu estou falando de mim, eu estou falando em primeira pessoa ou de nós. Estou incluindo mais alguém, mas eu estou incluída na pessoa que eu estou falando. Quando eu falo segunda pessoa, é a quem eu me dirijo. Pode ser uma ou pode ser várias pessoas. Pode ser tu ou pode ser vós. Ou pode ser vocês. Ou terceira pessoa é quando eu falo de alguém que está longe da minha conversa. Eu falo com você, mas falo de uma outra pessoa que está na outra conversa. É uma terceira pessoa. É de quem eu falo. Pode ser também uma pessoa só ou pode ser várias. Essas são algumas flexões do verbo. Além disso, você pode flexionar o verbo no tempo presente, no passado e no futuro. E esses tempos também têm algumas categorias no português que nós já vamos dar uma olhadinha. Em seguida, você pode flexionar o modo, que pode ser indicativo, pode ser subjuntivo ou pode ser imperativo. Vamos já ver em seguida como é que eles são esses modos e quais são os exemplos que nós temos disso. E podemos também flexionar o verbo na voz passiva ou ativa. O que isso quer dizer? Se a voz é ativa, significa que o sujeito da oração é quem exerce a ação. Ele que exerce a ação, o próprio sujeito. Quando ele está na voz passiva, é o sujeito da oração que recebe a ação. Não é ele que faz a ação, mas ele recebe, ele sofre a ação. Na língua portuguesa, nós podemos dizer que os verbos têm 3 conjugações verbais. Essas conjugações são de acordo com a terminação do próprio verbo. Se o verbo termina em ar, ele é um verbo de primeira conjugação. Quase todos os verbos terminados em ar vão ter a mesma conjugação. Desse verbo seria amar, andar, passear. São alguns dos exemplos que a gente pode citar. A segunda conjugação seriam todos aqueles terminados em er. Comer, beber, receber, viver. Eles vão ter todos uma conjugação praticamente igual. E por fim, nós podemos ver a terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir. E esses verbos nós temos como exemplo sorrir, partir. Então essas conjugações são quase sempre iguais, exceto alguns verbos que nós vamos ver para frente, que são irregulares, defectivos ou abundantes. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Os tempos verbais. Vamos conhecer então alguns tempos verbais do português. O primeiro deles é o presente. O presente você não tem outras categorias, ele simplesmente é o presente. É um fato que acontece no momento em que eu estou falando. Exemplo, nós recebemos nossas provas. Esse tempo é um tempo presente, porque é exatamente no momento que aconteceu é que a pessoa fez a narração. Em seguida, vamos ver o pretérito. O pretérito tem 3 divisões. Ele pode ser o pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Exemplos. No pretérito perfeito, Daniel pintou a casa. Veja, é uma oração que foi iniciada e concretizada no passado. Ela simplesmente aconteceu, ele pintou a casa e ponto. Aí vamos ver um exemplo do pretérito imperfeito. Daniel pintava a casa quando Júlia chegou. É uma oração iniciada no passado, mas não concretizada nesse mesmo passado. O que aconteceu? Daniel teve que parar a sua pintura quando Júlia chegou. Então ele pintava a casa quando Júlia chegou. A chegada de Júlia fez com que Daniel parasse, de alguma forma, de pintar a casa. Vamos ver um exemplo do pretérito mais que perfeito? Daniel pintara a casa
quando Júlia chegou. Essa é uma oração que se iniciou no passado e terminou no passado quando um outro passado se iniciou, que é quando Júlia chegou. Então ela inicia e termina no passado, mas existe um outro passado dentro dela, que é o passado de Júlia que chegou, que também é passado. Então é uma oração num pretérito mais que perfeito. Outro tempo verbal da língua portuguesa é o futuro. Ele tem duas divisões. É o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos ver os exemplos? Daniel pintará a casa. Repare que nessa oração é certo que o Daniel vai de fato pintar a casa. Então, nesse futuro, é uma ação concreta, uma ação que vai acontecer certamente. Vamos dar uma olhadinha então no futuro do pretérito. Daniel pintaria a casa, mas a tinta acabou. Veja que em Daniel pintaria a casa, mas a tinta acabou, é uma ação provável, mas que é interrompida por alguma outra ação. Então, Daniel não chega a pintar a casa, ele pintaria se ele tivesse tinta, mas como a tinta acabou, ele não pintou. É uma ação apenas provável de acontecer, mas que não aconteceu. Os verbos podem ter seus modos verbais também. E quais são eles? O primeiro que nós vamos estudar é o verbo no indicativo. Um verbo quando está no indicativo significa que é um fato real, é um fato que realmente acontece ou aconteceu. Eu escrevi uma carta. Esse é um fato real, ele realmente acontece ou vai acontecer, né? Eu escreverei uma carta. Então é um verbo que está no indicativo, é um dos modos verbais que você vai conhecer da língua portuguesa. Outro modo verbal é o modo do subjuntivo. Subjuntivo é aquele fato que é hipotético, pode não vir a acontecer. Eu escreveria uma carta se ele fosse mais meu amigo. O que isso quer dizer? É uma coisa que eu faria, mas talvez eu não vá fazer, porque ele não é meu amigo. Então é um verbo que está no subjuntivo, é hipotético. O outro é o verbo no imperativo. O verbo que está no imperativo significa que eu estou dando um ar de conselho, ordem, às vezes uma bronca, né? Não faça isso, nunca mais, né? Não entre nesse local. Então uma ordem, um conselho, ou realmente uma forma de você mandar alguma dica, seria também um verbo no imperativo, é um outro modo verbal. Um verbo pode ter algumas formas nominais. Essas formas nominais se dividem em gerúndio, particípio e infinitivo. O primeiro que nós vamos estudar é o infinitivo, que é subdividido em infinitivo pessoal e impessoal. Mas o que é o infinitivo? O infinitivo é aquele verbo que está na sua forma sem conjugação. Ele está lá terminando em ir, em ar ou em er. Então, ele sem essa conjugação, a gente diz que é um verbo no infinitivo. Mas para você usar esse verbo para escrever teu texto, para interpretar um texto, para você encontrar ele em algum contexto, ele vai ter que estar de alguma forma, ou ele vai estar impessoal ou ele vai estar pessoal. Vamos ver os exemplos? Morar lá seria ótimo. Nesse exemplo, morar lá seria ótimo, você pode reparar que nós não temos um sujeito determinado. Morar lá seria ótimo. Qual é o sujeito dessa oração? Ele não existe, então ele é impessoal, é um infinitivo impessoal, morar lá. No exemplo, é conveniente voltarmos para casa? Até existe um sujeito. Você até pode dizer que existe um sujeito, somos nós, né? Voltarmos para casa. Mas é indeterminado, você não sabe quem ele é. Esse é o infinitivo pessoal porque existe uma pessoa do verbo, que é o nós, né? É conveniente nós voltarmos para casa. Mas você não tem uma determinação de quem seria esse sujeito dessa oração. Por isso a gente diz que ele é um infinitivo pessoal, porque tem um pronome pessoal. Gerúndio. Imagine você na seguinte situação. Você liga para sua operadora de telefone e quer falar sobre algum assunto, quer mudar o seu plano e tal. A operadora diz: eu vou estar passando sua ligação. Aí você pode sentar, porque ela vai ficar para sempre passando a ligação. Qual o problema? O problema é que o gerúndio tem um momento certo para você utilizar. Você não pode utilizar o gerúndio em qualquer momento. E o que isso significa? Significa que o gerúndio costuma ser uma ação que continua acontecendo ao longo do tempo. Então é uma ação que se repete. Quando a moça te diz que vai estar passando a ligação, você só imagina